Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor da igreja, quero lhes convidar se ainda estão com a Bíblia aberta em Atos 2, 42 a 47, deixem aberto mais um instante, por favor. Se não, abram, por favor, no último versículo de Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. De qualquer forma, está aqui também no Data Show o versículo que eu vou manter este versículo aqui para que nós possamos, enquanto pensemos na mensagem, olhemos para o versículo. Eu vou falar nessa manhã sobre o tema o soberano da igreja. O soberano da igreja. E considerar algumas coisas acerca do soberano da igreja. O soberano da igreja é o tema da nossa meditação a partir desse texto, Atos capítulo 2, versículo 47, a parte B. Porque este versículo, meus irmãos, este versículo ele é uma espécie de conclusão de Pentecostes, ou ele é a prática mais vista logo após o grande evento de Pentecostes. Então, ele é o momento mais alto dos eventos gloriosos de Deus. Os eventos gloriosos de Deus no Pentecostes começam antes dos fenômenos que aconteceram em Pentecostes. Para que acontecesse tudo o que aconteceu em Pentecostes, primeiro o Senhor agrupou gente do mundo inteiro. As pessoas das mais diversas nações estavam ali. Deus fez daquele momento o que nós conhecemos por plenitude dos tempos. Tudo isso estava dentro da grande ideia de Deus, que era a formação da igreja. A formação da igreja, ela tem ações de Deus antes mesmo dos homens imaginarem que a igreja seria da forma como os apóstolos a fundaram. Então, os atos de Deus, os atos gloriosos de Deus, eles foram se desenvolvendo de tal maneira que no dia de Pentecostes, Deus deu a graça que aqueles homens pudessem falar das grandezas dele para pessoas de multinações. E então a igreja estava iniciando. Como é que a igreja se inicia a partir daí? A igreja se inicia a partir da mensagem, a partir da palavra pregada acerca de quem era Deus, acerca do envio de Jesus Cristo, e logo a seguir as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, elas ouvem atentamente o que Pedro fala, e Pedro fala coisas muito sérias. Pedro dá a entender ao povo que Deus estava transformando um grande mal que eles haviam feito em bem. A morte de Jesus era para o bem da igreja, e a sua ressurreição era então uma resposta clara que Deus era o soberano, o Senhor. Aquilo que os homens intentaram fazer, destruir a mensagem, na verdade Pedro estava dizendo que Deus inverteu o processo. Esse era o poder de Deus. E eles foram ouvindo essa mensagem que ao final, quando Pedro disse ao final, a estes a quem vocês mataram, ele o ressuscitou e o fez Senhor. Então eles começaram a se perguntar, se isso aconteceu mesmo, Pedro, o que é que a gente tem que fazer então? O que resta a nós então? Se o que nós fizemos, nossas ações, apesar de equivocadas, não entendemos a vinda do Filho de Deus, não ouvimos as suas palavras, zombamos dele,
Estávamos entre os que pediram por sua condenação. E agora você vem e nos diz que Deus inverteu tudo isso, que o que aparentava ser uma vitória nossa, uma vitória do império, Deus superou tudo aquilo de mal que nós fizemos e ressuscitou aquele a quem nós matamos. E você diz que Ele é Senhor agora. Então o que a gente tem que fazer? O que nos resta a fazer? Há ainda alguma coisa que possa ser feita? Esse é o contexto. E Pedro diz, arrependam-se. O ponto-chave é, arrependam-se. Neguem-se. Reconheçam-se dentro do equívoco de não compreender o poder de Deus. Voltem atrás. Repensem. Criem um ponto de retorno nas suas próprias vidas. Arrependam-se dessa vida. E então acontece o batismo desses milhares que dão início à nova igreja. E são estes milhares que começam a viver um novo paradigma e a implantar uma nova forma de adorar a Deus e de se relacionar com o irmão. Eles começam a se chamar de irmãos. Começam a se chamar de irmãos numa ideia quase utópica. Uma ideia difícil para os tempos, para aquela época. Se dar um ao outro, se importar um ao outro, com o outro, dentro da cultura judaica, se importar com a necessidade do outro, não só a necessidade física, mas a necessidade como ser humano, seria um grande avanço. Adorar a Deus, não mais pelos ritos, não mais pela como se fosse uma obediência cega a leis. Não mais dessa forma. Não. Adorar a Deus como Pai. Soberano Senhor, Pai. Era um avanço muito grande. Então, quando a igreja nasce, a igreja é uma tremenda inovação. É uma mudança total. Uma mudança total no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. E aquelas pessoas, aquele grupo grande de pessoas começa a viver isso que o reverendo Daniel leu no início, que é Atos capítulo 2, de 42 para frente. Eles começam a viver essa nova forma. Eles começam a viver esse novo ensino. Eles começam a experimentar a nova perspectiva. O cristianismo, no seu início, trouxe uma grande transformação de prática, de relacionamento com o Senhor, de relacionamento com o ser humano. E os apóstolos eram, então, as pessoas responsáveis por fazer isso. Bom, o projeto vai andando, até que chega a esse momento. Enquanto este projeto está em andamento, nós vemos a prática diária deles, é uma prática que começa aí no versículo 41, é o finalzinho do 41 para frente. Foram batizados, receberam a sua palavra, agregaram-se, juntaram-se quase 3.000 pessoas, e o versículo 42 começa a mostrar a perseverança, o ensino, a presença forte dos apóstolos, a interação entre as pessoas, a generosidade, a intercessão. Isso é tudo muito novo. Isso é tudo muito novo porque isso não está sendo feito dirigido pela religião oficial do momento. Não são os fariseus que estão dirigindo isso. Não são os saduceus que estão dirigindo isso. São os apóstolos, inclusive liderança nova. São aqueles que converteram-se a Cristo, que reconheceram seus pecados, que há bem pouco tempo atrás estavam lá dizendo, crucifica. Que há bem pouco tempo atrás estavam dizendo e zombando, desce da cruz. Mas agora, eles estão orando. O versículo 43 diz que essa nova dimensão
tem um tipo de temor diferente, tem um tipo de preocupação em não querer ofender mais a este Deus gracioso. A palavra, em todo o contexto, vai mostrar no versículo 44 que importava a eles, que doía em seus corações, as necessidades dos outros. O versículo 45 diz que eles tomavam atitudes práticas para isso. Não era a intercessão somente para que tudo fosse bem na vida do outro, mas era a ação que eu posso fazer para lhe ajudar. O versículo 46 diz que eles viviam o tempo inteiro, a ideia de unânime é uma ideia sonora, é uma ideia como se fosse um uníssono, como se fosse uma nota musical. Eles permaneciam juntos, unânimes, no pátio do templo, obviamente, e também nas casas, partindo o pão, se alegrando, seus corações alegres, obviamente, por estarem dentro de uma nova maneira de viver, louvor sem parar, vontade de enaltecer ao Senhor. Esse é o contexto. Tentem imaginar o pano de fundo que está por trás de tudo isso. A certeza de que eles estão vivendo dentro de uma nova ordem. A certeza de que eles estão vivendo dentro de um novo jeito. Eles agora, para eles, o seu Senhor, o Senhor Deus, é mais respeitado, mais temido do que César. Eles têm um novo reino. Eles estão dentro de um novo reino. Eles estão dentro de uma nova satisfação, de uma nova alegria. Eles estão dentro de uma nova irmandade. Eles se descobriram dentro agora da família. Eles são a igreja. Por isso eu quero falar acerca do soberano da igreja. Como é que funciona isso? Quero lhes convidar a se alegrarem comigo como pastor dessa igreja, com os nossos pastores auxiliares, com os nossos presbíteros, com os nossos diáconos, com os nossos líderes de sociedades interna, com os nossos líderes de departamento, com cada pessoa que serve nessa igreja. Eu quero lhes convidar a todos a se alegrarem comigo neste momento, porque o soberano da igreja está em ação. Isso é real, isso é fato. Você olha para o lado onde você está sentado e em algum local perto de onde você está sentado, Deus alcançou uma nova vida. Deus, pelo seu poder, está trabalhando numa nova pessoa. Eu quero te convidar a se alegrar comigo para que nós reconheçamos juntos o soberano da igreja e que ao final desse pensamento, desse versículo, nós todos unidos, os que trabalham, os que acompanham, os que são convidados, reconheçam este senhorio que está neste versículo, porque ele é a causa do que nós estamos vivendo nessa manhã. Hoje à noite nós nos alegraremos com o recebimento de vários irmãos na nossa igreja, mais de 30, perto de 40 irmãos. Como isso acontece? Como eles chegam? Como funciona esse acréscimo? Em meio a que se dá esse acréscimo? Qual é o poder que está por trás disso? Como isso se dá? Por que essas pessoas chegam às nossas igrejas? Como eles nos encontram? Como eles vivem depois que eles chegam aqui? Qual é o trabalho? Quem faz o quê? Esse é o objetivo que eu gostaria de nessa manhã discorrer com os meus irmãos. O soberano da igreja em ação. Uma das primeiras coisas que nós precisamos reconhecer é que se há igreja, há um Senhor. E o Senhor da igreja é Deus. Se há igreja, há um idealizador. Ele quis, ele chamou de igreja. O Senhor Jesus Cristo disse, minha igreja. No momento que ele conversava com os apóstolos acerca dos planos futuros, ele usa uma expressão, eu edificarei a minha igreja. Então, perceba uma coisa de início. Tem um dono na igreja. E essa pessoa não responde com um CPF. Essa pessoa não responde com um sobrenome.
Essa pessoa não responde por um nome famoso. Há um proprietário da igreja. Há alguém que controla, que domina e que diz como é que a igreja tem que ser. E esse ser, e essa força, e essa pessoa é Ele, como está aqui nesse versículo. Este senhorio, essa maneira de pensar, ela para nós, nos dias atuais, essa palavra Senhor, ela tem uma ideia de pertencimento. A ideia Senhor é uma ideia de supremacia. A ideia Senhor é uma ideia, a palavra Senhor, ela tem a ver com uma pessoa, um ser, uma força, um domínio. A palavra Senhor é a expressão de um domínio sobre alguma coisa ou pessoas. Então, a primeira coisa que qualquer novo membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro deve saber ao acessar uma das nossas portas, ao se tornar membro, é que esta pessoa, ao se tornar membro dessa igreja, está admitindo publicamente, fará isso pelos caminhos do batismo, da profissão de fé, que um Senhor a domina. Não tem como receber novos membros, encher essa igreja de senhores. Não há como imaginar que o crescimento da nossa igreja esteja baseado num número para que nossas fotos demonstrem muita gente, para que nós testemunhemos para a nossa geração, que nós estamos crescendo, para nos orgulharmos, porque temos bastante gente na nossa igreja. Não há como imaginar crescimento a partir de qualquer outra ideia que não seja pessoas que se submetem ao senhorio de Deus e reconhecem publicamente que de agora em diante não são mais senhores de si mesmas, mas que de agora em diante estão admitindo o senhorio poderoso daquele a quem eles pertencem. E eles se alegram na condução das suas vidas porque este senhorio lhes é melhor. Então todo acesso a uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, é uma negação pessoal de senhorio. Não temos nenhuma intenção de receber qualquer pessoa que não compreenda primeiramente o senhorio. Não queremos. Muito obrigado. Não nos alegra, não nos satisfaz, não nos faz mais sonhadores, não realiza o nosso trabalho. Qualquer uma que queira se tornar membro da nossa igreja, que não passe pelo primeiro reconhecimento de todos. Admito, reconheço o senhorio. Se o Senhor é Senhor dessa igreja, se Ele domina essa igreja, se essa igreja não é dominada por esse pastor, não é dominada por estes pastores, não é dominada por estes oficiais, então eu aceito este domínio sobre a minha vida também. Eu gostaria de começar falando disso, meus irmãos, para que não haja nenhuma dúvida naqueles que são membros de uma igreja presbiteriana, especialmente a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Ou o Senhor domina a tua vida, ou o Senhor é o seu Senhor absoluto, ou você pertence totalmente a Ele, ou Ele é o seu mestre, ou Ele possui você, ou não seja membro dessa igreja. Não faça parte dessa igreja, porque essa é uma comunidade de gente que pertence ao Senhor. Meus irmãos, o que nós temos visto aqui é que o Senhor, pelo seu poder, agia. E como é que ele agia? A expressão enquanto isso, 3 pontinhos, enquanto isso, dá uma ideia de tempo. E o Senhor, durante aquele tempo, adicionava, acrescentava. O Senhor
O Senhor é a ação principal. O Senhor nós chamamos no grego o nominativo da frase. O Senhor é o sujeito da frase. O Senhor detém o poder da ação. Todos os verbos que forem acontecendo dentro dessa frase são derivadas do Senhor. Ele é o centro, o sujeito principal deste versículo. Este Senhor, diz a palavra, agia de uma forma que a igreja só percebia a chegada das pessoas. Então, de certa forma, em certa medida, a igreja participa muito para o crescimento dela mesma. Mas, em certa medida, ela não faz nada para o crescimento dela mesma. Em certa medida, ela faz o melhor. Ela recebe bem, ela prega o evangelho, ela acompanha o novo que acessa a igreja, ela vai na casa dessa pessoa e diz: tudo bem com você? O que eu posso fazer por você? A igreja abre a porta para que os novos membros acessem a casa dos membros mais antigos. Ela cria pequenos grupos de crentes para estudar a palavra. Ela cria mecanismos de discipulado pessoal para assistir essa pessoa em crescimento, a contribuir para o seu crescimento. Ela entrega uma cesta básica, porque a pessoa que está chegando naquele momento está necessitada de um alimento que faz sentido para ela. Naquele momento, o que mais faz sentido é aquilo. Ela indica um trabalho para alguém que está sem trabalho. Ela contribui para que o outro tenha acesso a uma universidade, porque alguém pode fazer alguma coisa. Ela reúne forças para sustentar os que estão em necessidade nas mais diferentes maneiras. Sob essa ótica, a igreja, pelo seu testemunho, faz muito para o seu crescimento. Mas acreditem, ela faz isso. Ela trabalha e trabalha muito. E toda igreja séria, toda igreja digna, toda igreja que reconhece o senhorio de Deus, trabalha muito. E com isso, nesse momento, eu divido essa alegria com todos os que trabalham muito nessa igreja. Com todos os que trabalham constantemente nessa igreja, que é o aspecto logo a seguir do dia a dia. Mas eu preciso dizer a todos nós que trabalhamos muito com essa igreja, que quem acrescenta esse novo membro que você vê sentado aqui, que está perto de você, se você olhar para o lado de onde você está sentado, você vai encontrar um novo membro, que é membro há 1 ano, que é membro há 2 anos, ou que está acessando a igreja nesse momento. Quem faz isso é o Senhor. Nós não podemos correr o risco de atrair para nós uma glória que não é nossa. Nós não podemos cometer o pecado de nos assenhorarmos de um poder que não é nosso. Nós não podemos atribuir a nós mesmos uma condição que nós não temos. Porque nós não acrescentamos um novo membro à nossa igreja e também não temos poder para mantê-lo no seu dia a dia. Então, ou o Senhor, na sua soberania, no seu poder, faz isso, ou não acontece crescimento de igreja. Pode acontecer ajuntamento, pode acontecer muita coisa, menos crescimento saudável, menos crescimento sustentado, menos crescimento a longo prazo, menos crescimento que dê sentido a uma família educar seus filhos no caminho do Senhor. Então, uma igreja, num primeiro momento, parece que é ela que trabalha por si mesma. Mas no final, ou é Deus que dá esse acréscimo, ou a igreja não é a igreja do Senhor. Então vocês vão perceber, e percebem certamente, igrejas cheíssimas. Igrejas que não cabe mais ninguém dentro delas. Nós não podemos atribuir ao crescimento de uma igreja a sua legitimidade como igreja. Nós não podemos achar que, já que a igreja está crescendo, então Deus está ali. Já que a igreja está cheia, então Deus está ali naquele ministério. Nós não podemos correr esse risco. Porque o crescimento da igreja ou vem pelo poder
da atração, da graça que o homem não pode resistir. Ou o crescimento vem das pessoas que assumem, que admitem o senhorio absoluto de um dominador sobre as suas vidas, e ele é o Senhor Deus. Ou não há crescimento. Ou o crescimento é um poder das ações soberanas, dos atos gloriosos do Senhor, ou as mesmas pessoas que acessaram e que nós achávamos que era para o crescimento da igreja, eram turistas. Eram pessoas que eram curiosas. Eram pessoas que queriam dizer, eu vou experimentar, eu vou conhecer, eu vou ver se eu quero, se eu não quero, se eu me agrado, se eu não me agrado. Eu vou lá e vou ver como que é essa forma aí que estão falando tanto, que é a teologia reformada. Mas ao final seguirão seus caminhos, irão para todos os outros lugares. Não farão parte do acréscimo do Senhor. Ou o acréscimo é do Senhor, ou não é crescimento. Notem que lá em Atos 2,42, o Senhor acrescentava-lhes, diz a palavra. Eles iam vivendo suas vidas, seu testemunho, e iam olhando e vinha chegando gente. E mais gente, e cada vez mais gente, e mais casas sendo abertas. E eles continuavam a viver leitura da palavra, oração, partindo pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria, se alegrando com mais pessoas, com mais amigos, vivendo uns com os outros, se importando com os outros, recebendo o benefício da comunhão. Eles iam fazendo isso. E enquanto eles iam fazendo e vivendo essa dinâmica pura, essa coisa bonita de igreja como família, como comunidade, como pessoas que se amam, que querem o bem umas das outras, elas olhavam para o lado. Quem é você? Eu quero viver como vocês vivem, eu quero ser como vocês são. E o Senhor ia fazendo isso. Mas como o Senhor ia fazendo isso? Note a ideia dia a dia. Meus irmãos, uma igreja em que o Senhor acrescenta seus filhos, gente, dia a dia, significa uma igreja contínua, significa uma igreja que em todos os momentos, alguém está prestando atenção a ela, pensando nela, vivendo com ela, conhecendo mais dela. Então, a igreja de Atos, ela se reunia no domingo, obviamente, no primeiro dia da semana. Paulo fala isso, nós temos aqui em Atos também a demonstração que era sempre no primeiro dia da semana que eles se reuniam, mas ela não era necessariamente uma igreja dominical. Ela não era necessariamente uma igreja de start-stop. Não era. Não era assim, vou ativar o meu igrejismo, é sábado à noite, amanhã eu vou para a igreja. Aí, no domingo eu vou para a igreja, ouço a palavra, entendo, é isso, cristianismo, coisa boa, convivência, portas abertas, comunhão, se importar, ligar, receber o carinho dos meus irmãos. Que bom, encontrar meus irmãos no domingo, abraçar, falar para eles, que bom que você está aqui, que bom lhe encontrar, ótimo. Aí, sai das portas, fecha-se a igreja, vem a segunda-feira. Trabalho, ganhar dinheiro, viver, tá difícil, vida difícil, falar mal do governo, avaliar a segurança, a insegurança, brigar com o cara do trânsito, não dar bom dia no elevador. Mas aí vem o sábado de novo. Igreja, lá vou eu. Oh, lindo cântico, bela palavra, que bom que você está aqui. E aí vem a segunda, correria de novo, trânsito, trabalho. Irmãos, esse sistema start-stop, não era a igreja de Atos. Se não era a igreja de Atos, por que tem que ser hoje? É um desvio do princípio fundamental da continuidade da adoração. É o estabelecimento de uma dicotomia que não é herança nossa, não é herança reformada, de que aqui é lugar santo e lá fora é lugar profano. É um erro teológico de vida, pensando que neste momento tudo é santo. Neste momento Deus se agrada da minha oração. Neste momento
a comunhão com a minha igreja. Neste momento eu estou em adoração, mas quando eu saio daqui, é eu por mim mesmo. É cada um por si e Deus por todos. E eu digo que nessa visão é cada um por si e Deus por ninguém. Meus irmãos, a ideia do dia a dia transcende o domingo. A ideia do dia a dia é que o Senhor acrescentava a gente dia a dia. Por quê? Porque essa igreja estava em ação dia a dia. Porque as casas estavam abertas dia a dia. Porque o amor era manifestado dia a dia. Porque o perdão era os acertos que as pessoas faziam umas com as outras no dia a dia. Então eu tenho que defender e sonhar e lutar e insistir e procurar convencer a igreja da qual eu pastoreio nos dias atuais que o soberano Senhor acrescenta a gente dia a dia. Quando nós não vivemos essa expressão durante a nossa semana, certamente não somos canais de bênção de Deus, certamente não somos aqueles que podem mudar a vida de alguém, certamente não somos, porque escolhemos a forma errada de viver o Evangelho, a forma equivocada de viver o cristianismo dominical, o cristianismo de ir simplesmente à igreja. Mas aí tem a última ideia, e eu quero me deter até um pouco mais nessa última ideia, porque este soberano, que enquanto a igreja vai vivendo, ainda que parecesse uma utopia viver dessa maneira, mas enquanto ela vivia dessa maneira, diariamente, perseverando na doutrina dos apóstolos, partilhando pão, orando, indo para as casas, recebendo nas casas, enquanto a igreja ia fazendo isso, Deus acrescentava salvos, os que iam sendo salvos. Então note uma outra ideia. O Senhor é que salva, não é o homem que se salva. O Senhor acrescentava pessoas, os que chegavam à igreja eram os que estavam recebendo o benefício da salvação. E aqui eu discorro sobre uma ideia que norteia a minha vida e eu louvo a Deus por isso e quero e preciso avançar muito mais nesse conceito. Igreja existe em toda e qualquer geração para viver a experiência de ver os salvos sendo salvos. O privilégio que Deus nos dá quando vemos uma igreja crescendo, um crescimento saudável de uma igreja, é porque em perspectiva nós olhamos para alguém e vemos que Deus está trabalhando naquela vida. A grande alegria do crescimento da nossa igreja é saber que Deus está salvando alguém. A grande alegria de ver essa igreja cheia, de romper parede que separava nave de salão social, de no futuro talvez ter que construir galerias neste lugar, de talvez ter que criar novos horários de culto. É que Deus está trazendo para dentro da sua igreja aqueles que Ele salvou. E a salvação dessa pessoa não inclui seu poder, não inclui seu pretenso arbítrio, não inclui sua bondade, não inclui o seu amor pelas coisas boas, não inclui a sua idoneidade, não inclui nada. Essa salvação é um ato puro, simples, direto, objetivo do Senhor. Meus irmãos, quero lhes convidar a se alegrarem comigo num dia como este, em que nós comemoraremos nessa noite o recebimento, que significa crescimento, porque o soberano Senhor está trabalhando na igreja dele, na sua igreja, porque o soberano Senhor está acrescentando dia a dia quem ele salvou. Porque o Senhor está trazendo para dentro de um arraial, de um aprisco, de uma casa, de um edifício, gente que Ele não quer deixar lá fora.
gente que Ele não quer deixar sozinha, gente que Ele quer trazer para a comunhão dos santos, gente que Ele quer trazer para a responsabilidade mútua, gente que Ele quer trazer para fazer deste ou desta um servo na obra dEle, gente que Ele salvou para as boas obras, e é aqui que eles vão executar as boas obras. Os que iam sendo salvos. E essa é uma ideia de salvar. O tempo verbal é uma ideia de continuidade. Primeiro, eles são salvos, eles estavam sendo salvos por Deus, mas Deus ia salvando um a um, ou ia mostrando à igreja atual quem eram os que Ele salvava. Meus irmãos, eu quero finalizar essa meditação sobre o soberano da igreja, sobre o senhorio absoluto, o dominador absoluto da igreja, num reconhecimento que Ele é o centro da igreja, que Ele é o mestre, que Ele é o proprietário, que Ele controla absolutamente a todos nós. Eu quero terminar essa meditação falando do chefe absoluto, do príncipe maior dessa igreja. Quero falar sobre esse título de honra que é o Senhor. Quero lhes falar sobre o respeito e a reverência a este Senhor. Quero lhes falar sobre este Deus, para que a nossa igreja, ao crescer, não se orgulhe. Para que a nossa igreja, ao avançar pelo testemunho, pelo trabalho semanal, pelo esforço nas nossas casas, não roube, não traga para si qualquer coisa que seja o mínimo que for da glória de Deus, porque essa glória é dele. Quero convidá-los a se alegrarem comigo por estarem dentro, por estarmos dentro de um projeto que nós entendemos ser dele, que começou com a salvação pessoal de cada um de nós, com o agrupamento, e agora se dá com o recebimento dos novos. Meus irmãos, eu gostaria de dividir a alegria e dizer que há uma igreja genuína, reformada. Duas coisas importam: a glória de Deus em primeiro lugar, a glória de Deus em primeiro lugar, e todas as outras atividades precisam passar pelas pessoas. Ou a igreja glorifica a Deus, adora a Deus e venera absolutamente a esse Deus, é encantada por esse Deus, é dominada por esse Deus, é impactada por sua palavra constantemente, é vivificada o tempo inteiro pela palavra dele, pelo reconhecimento de quem ele é. E em segundo lugar, a igreja vive a experiência dessa fé na prática. Ela vive a experiência dessa fé com os que são da casa e com os que estão chegando na casa. Por isso eu divido com muita alegria a satisfação do crescimento da igreja com cada um que trabalha sério para a glória de Deus, que dedica tempo que muitas vezes nem poderia dedicar, porque os afazeres são muito sempre, mas a dedicação do seu tempo para a glória de Deus redunda em crescimento, redunda em mais gente conosco, redunda em olhar para o lado e perceber: Deus está fazendo a sua obra aqui. Eu digo isso em paz para que nós, como um todo, como igreja, desde a pessoa que recebe lá no estacionamento, aquele que recebe no acesso, aquele que está do lado, aquele que entrega o cartãozinho de identificação, aquele que dá o abraço no final do culto, aquele que faz o café, aquele que anota os dados na secretaria, para que todos juntos saibamos: é Deus que está fazendo isso. Para que nós não atribuamos a ninguém, muito menos a nós mesmos, uma glória que é dele. Essa glória é a glória do seu senhorio. Então, ou esta igreja cresce para que a glória de Deus seja vivenciada e demonstrada, ou essa igreja não pode crescer. Se essa igreja crescer por qualquer caminho que não seja a centralidade do Senhor Deus, é melhor que ela depure, é melhor que ela diminua, é melhor que ela
pare de ofender a Deus, é melhor que ela não dê nenhum passo além, porque qualquer crescimento de igreja passa pelo senhorio absoluto de Deus. Ou é por Deus, ou provém dele, ou não é crescimento, e talvez nem igreja. A minha oração é que as nossas consciências de adorador, que a nossa forma de viver em comunidade, sejam uma expressão de Atos 2, 42 e 47, que passa primeiro pelo reconhecimento de quem é o Senhor absoluto, chefe total, dominador de cada uma das nossas vidas, que nos manda, que diz o que é que nós temos de fazer, e nós fazemos. Primeiro, antes de tudo, Ele e Ele. E é Deus, o Senhor Deus, Jeová, Yahvé, o Senhor de toda graça, de toda misericórdia e de toda correção. A Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem que ser de Deus, no reconhecimento do senhorio. E logo depois, vamos à luta, vamos ao trabalho, vamos fazer o que nos cabe, vamos cumprir nossas responsabilidades, vamos voltar atrás, vamos nos arrepender, vamos nos comprometer, vamos nos envolver, vamos dizer, Senhor, agora eu estou nessa igreja, como é que eu faço para viver e para continuar e para ver esse dia a dia, ver essa continuidade do teu poder neste lugar? O meu pedido é que os novos membros não venham e se assentem nos bancos, mas os novos membros venham e descubram onde é que tem um PG perto da minha casa. Eu quero conhecer mais sobre esse trabalho de famílias, eu quero conhecer mais sobre o trabalho da mocidade, eu quero conhecer mais sobre os trabalhos de ação social, eu quero conhecer mais sobre os discipulados. O que é que eu posso fazer? Eu posso abrir a minha casa? Essa é a dinâmica que nós temos trabalhado lá na classe de catecumenos. Esses são os membros que nós temos sonhado nessa igreja. Por isso, talvez a vivência reformada nos dias atuais possa ser vivida como Atos 2:47. Desde que o Senhor seja o Senhor, a glória seja dele, e nós estejamos nos lugares que Deus nos mandou ir, e que nós estejamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Que Deus nos dê graça para vivermos as experiências que esses homens e essas mulheres viveram, para a honra e para a glória do nosso Deus, para que em tudo Ele seja visto, temido, reconhecido, amado, adorado, para que a obra da cruz seja a maior expressão do amor de Deus em cada novo membro que chega por essa igreja, que chega por estas portas nessa igreja. Que os dias da semana não sejam dias de silêncio, mas sejam dias de um testemunho vivo, de um salvo que não se conforma em perceber seus amigos não salvos seguirem pelo caminho da não salvação. Que nossa igreja, ao mesmo tempo que adora ao Senhor com consciência, ama o próximo, que ela adore ao Senhor e ame o seu próximo. E dessa forma, a nós é dado o privilégio de ver o crescimento. Me parece que sem essas duas coisas, não há crescimento. E até mesmo algum crescimento que nós vejamos é um pseudo-crescimento. Ou o crescimento se dá por pessoas que negam-se a si mesmos e passam e compreendem que estão debaixo de uma nova dominação e esse domínio é do Senhor. Que os novos membros consigam viver em comunidade, porque ainda que pareça uma utopia, essa é uma comunidade de gente salva, que ama uns aos outros, que convive uns com os outros, que se importam uns com os outros. Porque se não tiver esses dois princípios, irmãos, alguma coisa está errada com a igreja. Que Deus nos ajude a não nos acostumar com os erros. Que Deus nos ajude a, assim que identificarmos os erros, combatermos os erros. Que Deus não nos deixe acostumar a viver uma igreja protocolar, uma igreja ritualística. Que Deus não nos deixe, não nos permita acostumar a viver um rito eclesiástico. Nós somos chamados para viver uma vida cristã. Somos chamados a viver um tipo de comunhão uns com os outros, e um tipo de adoração, como relatado em Atos 2:47.